Eu lembro que alguns anos atrás, lá na virada de 2021 para 2022, eu viajei para os Emirados Árabes e eu me deparei com esse cara aqui, a segunda geração do Peugeot 2008. E logo na primeira vez que eu vi esse carro, eu falei, cara, isso tem tudo para fazer sucesso aqui no Brasil. Só que a Peugeot demorou um pouquinho, talvez até um pocão, para trazer esse carro para cá e manteve a primeira geração do 2008 quase com um morto-vivo ali, recebendo uma revisita muito leve e focado principalmente em vender para locadoras, frotistas e PCDs com um nível de desconto simplesmente absurdo. Mas parece que a Peugeot finalmente acordou e trouxe aqui a segunda geração do 2008 para o Brasil, que hoje é vendido aqui sempre com motor 1.0 turbo e câmbio CVT, que é super conhecido já do grupo Stellantis, e com esse visual já renovado aqui do seu facelift, com farol e tudo mais, diferente do que a gente encontra ali nos primeiros 2008. Mas afinal de contas, será que eu estava certo lá 3, 4 anos atrás, quando eu achei que esse carro faria muito sucesso aqui no Brasil? Ou talvez a Peugeot tenha perdido o timing aqui e pego o 2008 um pouco tarde demais aqui para o nosso mercado. Isso e muito mais a gente vai falar no nosso vídeo de hoje com a versão de topo do 2008, o Peugeot 2008 GT com motor turbo 200 e câmbio CVT. Bora lá! E se você for comprar um carro usado seminovo, não deixe de usar o serviço de consulta veicular Dá Olho no Carro. E com o cupom de desconto do DriveOn você ainda garante 15% de desconto em todas as consultas. Link na descrição do vídeo. A lógica pode até dizer que o sucessor do Peugeot 2008 seria o Peugeot 2009, mas não é exatamente o que a gente encontra aqui. Afinal de contas, a nomenclatura dos carros da Peugeot mudou, e do mesmo jeito que o sucessor do Peugeot 208 é o Peugeot 208, o sucessor do Peugeot 2008 também é o Peugeot 2008. Ele foi lançado no mercado internacional ali em 2021 e demorou um pouquinho para chegar aqui no Brasil, né? É um carro que foi lançado agora na metade de 2024 e dessa vez fabricado na Argentina, na mesma linha de produção que também é fabricado a versão hatch do carro, né? O Peugeot 208. A plataforma, inclusive, é a mesma, é a CMP, e várias peças ali do interior também são as mesmas. Na hora que a gente estiver vendo lá por dentro, vocês vão ver melhor. E qual foi a escolha de motorização que a Grupo Stellantis fez aqui para esse carro? Bom, é claro, ele continua tendo a versão elétrica, o E2008, que também recebeu aqui essa reestilização, mas em suas versões a combustão, ele sempre tem o motor 1.0 turbo 200, equipado com um câmbio CVT de 7 marchas. O mesmo motor que a gente encontra no Pulse, na Estrada, em vários outros carros do Grupo Stellantis, e inclusive no C3 Aircross, que é, digamos assim, o seu irmão. O C3 Aircross ali como um carro maior e mais simples, e aqui o 2008 como um carro menor e mais sofisticado. E apesar de ter apenas uma opção de motorização, ele tem 3 versões diferentes. Então ele tem a versão Active, de entrada, Allure intermediária e a GT, que é a topo de linha. Curiosamente, a Peugeot fez uma diferenciação muito pequena visual entre esses carros, a roda inclusive é a mesma, são detalhes realmente muito pequenos que só quem entende vai perceber. Mas quando a gente fala de equipamentos, a diferença entre as versões é bem maior. E essa aqui é a versão GT, topo de linha. Lembra que eu tinha comentado com você? Olha, o carro é branco e esses detalhes da grade aqui também são em branco. E como aqui no Brasil o 2008 já chegou em seu facelift, a gente está falando do carro que tem a nova marca da Peugeot, que tem também os novos faróis com 3 projetores de LED, igual que a gente encontra no 208, e ele perdeu aquele dente de sabre que ele tinha de DRL e agora são 3 garras do leão. Visualmente é bonito, né? Um carro bem imponente, acho esteticamente interessante e combina com essa pegada um pouco mais jovem, mais divertida que o carro tem. E por baixo aqui do capô, né? Cara, é tudo super dentro do esperado, né? É o que eu tinha comentado com vocês. É um motor turbo 200 de origem Fiat Stellantis, um motor de projeto nacional, inclusive, feito aqui no Brasil, e que entrega aqui 130 cavalos no etanol, 125 com gasolina, e de torque são 20,4 kgfm, independente do combustível. Números totalmente dentro da categoria, o torque inclusive é quase que padrão entre todos os carros, e a potência é um pouquinho mais alta. Só que esse CVT aqui não vai ajudar tanto a extrair toda essa potência do carro. Enfim, aqui a gente não tem a opção ali do conjunto híbrido leve, que foi recém-lançado no Pulse e no Fastback, uma pena, talvez chegue aí no futuro, mas não deixa de ser um motor super moderno. Então aqui a gente já tem injeção direta, corrente de comando, a gente já tem também aqui
o sistema multi-air que faz a variação ali das válvulas. Enfim, um motor super moderno dentro do que é esperado. E todo o acabamento aqui do cofre também é bem legal. Então a gente tem pintura aqui, todo na cor do carro pelo lado de dentro. Aqui no capô também tem pintura, tem manta, tudo bonitinho, organizado. Enfim, é um motor que não é um grande destaque, mas é condizente aqui com a proposta do carro. Seria legal que a gente tivesse um motor T270, né, 1.3 turbo aqui nesse carro, principalmente nessa versão GT que é esportiva. Seria, mas provavelmente isso vai ficar para um sonho nunca alcançado. Aqui nas rodas, né, a gente tem exatamente o mesmo design em todas as versões, exceto a elétrica, se não me engano. É uma roda Aro 17 com pneus 215/60 Efficient Grip da Goodyear. Eu acho essa roda bonita, mas eu entendo que algumas pessoas vão olhar para ela e falar: nossa, que coisa estranha, parece uma aranha, o que é isso? É uma calota? Só que não, a roda é desse desenho mesmo. Ah, mas não vai pegar balanceamento? Claro que vai pegar balanceamento, né, gente? Eles não iam fazer uma roda que ia ter esse tipo de problema. Os discos de freio são aqui na traseira e na dianteira, ventilados na dianteira, sólidos na traseira, o que é uma adição bem interessante, já que não é uma coisa certa aqui, mesmo entre os SUVs compactos. De dimensão, bom, a gente está falando de um carro com dimensões próximas ali de um SUV compacto convencional, só que duas coisas chamam a atenção. Primeiro é que a gente tem 22 centímetros de altura de solo, ou seja, a gente está falando de um carro realmente bem alto. Só que a gente está falando de um carro que de altura total não é tão alto assim. Então ele tem esse visual um pouco mais achatadinho, meio que de perua, mas que eu acho que funciona muito bem. Por conta dessas caixas de roda de plásticos, desses pneus bem grandes, dessas rodas que são Aro 17 em todas as versões, ele não fica com cara de carro achatado, qualquer coisa desse tipo. Eu inclusive acho que essa lateral dele é um dos ângulos mais bonitos, com esses vincos bem fortes aqui na porta e por aí vai. E aqui na traseira, assim como lá na frente a gente tem um sistema de iluminação 100% em LED, aqui também as lanternas traseiras são em LED, com esse desenho tridimensional aqui em níveis, que é bem diferentão, bem bonito. A gente tem um escrito Peugeot aqui no meio escurecido aqui nessa versão, essa barra cinza aqui também. E uma coisa que muita gente pode pensar: nossa, mas essa traseira é um pouco para fora, será que isso não vai ser perigoso? Não, a gente não vai ver uma página tipo Fit batido ou BYD batido aqui nesse carro, porque ele tem esse para-choque aqui, olha, saltado pelo lado de fora, que ajuda a amortecer esses impactos traseiros aqui, sem você necessariamente bater aqui na chapa do carro. E sabe aquele ditado, cara de um, focinho do outro? Bom, esse carro tem a mesma cara do 208, e o focinho, o interior, também é exatamente o mesmo. Ouso dizer, inclusive, que eles compartilham algumas peças iguais, porque é realmente tudo muito parecido. Então a gente tem aqui o iCockpit, né, com um volantinho pequeno, achatado, que você enxerga o painel de instrumentos aqui em cima. Ele tem um painel de instrumentos digital iCockpit 3D, né, que tem duas telas, e uma tela fica refletida em um espelho para passar uma sensação tridimensional. A gente tem a nova central multimídia que foi atualizada aqui também, que agora é mais rápida do que ela era antes, mas continua sendo uma central super simples. E toda a estética aqui de dentro que a gente já via no 208, com esse console aqui no centro do carro, com o Black Piano aqui na parte central, com carregador de indução, com essas teclas aqui, meio estilo avião, meio Mini Cooper aqui no centro do painel, para fazer os controles do ar-condicionado. E o acabamento é simples, talvez até demais. Eu esperava alguma coisa um pouco diferente do 208. Inclusive, vale lembrar que o 208 Grife, que era a versão de topo antes do facelift, tinha essa barra central aqui acolchoada. Mas aqui não, aqui a gente tem ela texturizada com essa textura que imita a fibra de carbono, mas a gente perdeu o soft touch. E também a versão elétrica tinha interior com soft touch, afinal de contas era um carro que era importado da Europa. Agora nessa versão argentina aqui a gente não tem soft touch em lugar nenhum. O único lugar que a gente tem tecido, é claro, é aqui no encosto de braço e um pedaço bem pequeno aqui da porta onde você encosta o braço. Não chega a ser desconfortável, mas passa aquela sensação de aquele gostinho de quero mais, que infelizmente a gente não tem aqui. E lembra que eu tinha comentado com você sobre o iCockpit 3D? E olha, essa filosofia do iCockpit a gente já encontra aqui nos carros da Peugeot aqui no Brasil há cerca de 10 anos. Já tinha ali na primeira geração do 2008 e do 208. E é uma sensação meio de ame ou odeie. Tem algumas pessoas que acham isso horrível, totalmente sem sentido, mas eu assumo que eu, pessoalmente, o Lucas, acho que é bem legal. Só que é claro, eu sei que essa ergonomia aqui do Peugeot 2008 não vai funcionar para todo mundo. Por quê? A gente tem um carro que tem ajuste de altura aqui do banco e que inclusive na posição mais baixa ele fica bem sentado no chão, o que mais uma vez corrobora com essa sensação mais de perua e menos de SUV. E a gente também tem um volante aqui
que tem ajuste tanto de altura quanto de distância, em um campo bem bom. Só que qual que é o problema? Você tem um volante que é super achatado e você sempre precisa de ver o painel do carro, essa parte aqui, por cima do volante. Então, se você coloca o volante em uma posição um pouquinho mais alta, você, por exemplo, tem pernas aqui um pouco maiores, você já tampa aqui boa parte do volante. E aí você vai ter que subir o banco para ficar na posição correta. Enfim, é um pouco difícil de se acostumar, não é todo mundo que vai achar uma posição confortável aqui, mas para mim, que tem uma altura mediana, 1,77 m, não sou nem muito alto, nem muito magro, nem muito gordo, nem nada demais, um corpo bem padrão, eu consigo sentar aqui de uma forma bem confortável. Agora, uma coisa que é indiscutível aqui, que é um débito muito chato, é que o carro não tem ajuste de altura do cinto de segurança. Então, é um carro que tem uma posição baixa de dirigir, inclusive um diferencial bem legal dele. Só que repara, olha, é muito fácil esse cinto ficar pegando aqui no meu pescoço. Na hora que eu estou dirigindo então, olha, se eu tiver que virar um pouquinho, olha, ele fica passando aqui em cima da minha camisa. Eu já tinha um problema parecido com esse num carro que eu já tive alguns anos atrás, um Citroën C4, tanto o VTR quanto o hatch, e era uma coisa muito chata, porque na hora de viajar eu sempre ia de camisa polo ou uma camisa social que tinha golinha, exatamente para não ficar com o cinto de segurança roçando aqui no meu pescoço, o que é um negócio bem chato. E a posição dos pedais aqui é ok. Quando você está com um tênis um pouquinho maior, você tem um pé grande, talvez ele pegue um pouquinho ali no console central, mas no geral é uma posição bem normal. Repara, minha perna não fica nem muito flexionada, nem muito dobrada, tudo certinho. E os bancos são bancos bem confortáveis, então ele tem um ajuste de altura do apoio de cabeça, só que esse apoio de cabeça é um pouco jogado para frente, o que pode incomodar algumas pessoas, né? Aquela sensação de pescoço jogado para frente. E são bancos que têm boas abas aqui, tanto no assento quanto na lateral, que tem um bom comprimento também, então dão um bom apoio aqui para sua perna. E esteticamente eu acho que ele é muito bonito. Eu não sei de onde veio essa inspiração da Peugeot de fazer essas costuras verdes aqui no interior desse carro, mas cara, ficou bem legal, uma coisa meio futurista, enfim, é um banco bem bonito. Ele tem esse vinil aqui na parte central, esse tecido aqui nas laterais, um tecido perfurado, bem gostoso, e essas costuras aqui brancas no centro, verde aqui na lateral. Enfim, é um carro com bancos muito bonitos e lá na traseira ele segue exatamente o mesmo padrão. Essas mesmas costuras verdes a gente também vê aqui na manopla de câmbio, que fica bem aqui no centro. O câmbio é CVT, só que ele simula marchas, então se você quiser colocar aqui no drive e jogar para o lado, você consegue fazer as trocas manuais, seja aqui pela alavanca ou também por essas borboletas bem grandes aqui atrás do volante, que inclusive são bem bonitas. Passa uma sensação de um carro um pouquinho mais esportivo. Mas bom, falando sobre sobre equipamentos, a gente está aqui na versão de topo do Peugeot 2008, a GT. Então aqui você tem um pacote de equipamentos bem legal, tanto de segurança quanto de comodidade. Então eu já tinha falado, né? A gente tem painel digital, a gente tem central multimídia, a gente tem um ar-condicionado automático de uma zona, a gente tem um carregador de celular por indução e aqui em cima, olha, a gente tem uma saída do ar-condicionado para não permitir que o celular superaqueça. A gente tem duas entradas USB, a gente tem um freio de mão automático, a gente tem um volante multifuncional, a gente tem o piloto automático, a gente tem retrovisores elétricos com rebatimento elétrico também. A gente tem aqui as iluminações 100% em LED no interior do carro, coisa que é exclusiva aqui dessa versão. Enfim, um carro muito bem equipado. E de segurança, especificamente aqui nessa versão, a gente tem 6 airbags, nas demais são 4. E a gente aqui também tem um pacote de assistência de direção bem completinho, lembrando que isso você não encontra nas outras versões. Então a gente tem sensor de ponto cego nos retrovisores, a gente tem um sistema de ajuste de manutenção de faixa, a gente tem também o sistema de frenagem automática, o leitor de placa, enfim, um carro bem completinho, inclusive com algumas tecnologias bem interessantes, como por exemplo a câmera 360 graus, que funciona com apenas 2 câmeras. Espero que daqui a pouco eu conto um pouquinho mais para vocês como que isso funciona. E o ponto mais legal de todos é que a gente tem um teto solar gigantesco aqui. E você lembra que na primeira geração do 2008 e também no 208 a gente tem um teto solar panorâmico que não abre, então você fica sempre com esse vidrão aqui criando uma estufa dentro do carro? Seus problemas acabaram. Olha só, agora a gente tem um teto solar que abre. Ele não abre uma distância muito grande, mas é o suficiente para deixar entrar um pouco de ar aqui para o lado de dentro, o que é bem confortável. Só que na primeira geração a gente tinha cortina elétrica e agora a gente não tem mais. Então a cortina é manual, assim como no 208, mas é uma cortina que cria um blackout aqui pelo lado de dentro. Ou seja, você tem o melhor dos dois mundos. Você tem uma cortina que fecha tudo, caso você não queira o calor entrando aqui, e você tem um teto que abre caso você queira um ventinho ou ver as luzes aqui com um pouco mais de clareza. E se o teto panorâmico aqui é uma coisa que chama muita atenção aqui no Peugeot 2008, outra coisa que também chama bastante atenção aqui é o iCockpit 3D.
Eu vou fechar a cortininha aqui, olha, para diminuir um pouquinho o reflexo. Não adiantou de nada, ele realmente tem bastante reflexo. Mas bom, iCockpit 3D aqui no canto, central multimídia do lado. Vamos começar aqui pelo painel. E olha, uma limitação clara desse painel é o reflexo, né? Mesmo com o teto fechado, ele continua tendo uma visualização um pouquinho difícil. Mas reparem, o que é legal dele é o efeito 3D. Quando o Davi mexe a câmera aqui para o lado, vocês conseguem ver como que os mostradores estão em dois níveis diferentes. Isso é muito bacana. E basicamente o que ele tem, olha, ele tem uma telinha aqui em cima, tá vendo o reflexo da minha mão? É porque tem uma tela aqui, olha. E ele tem uma outra tela lá no fundo. A solução fica visualmente muito bonita, só que funcionalmente nem tanto. Então aqui a gente sempre tem do lado esquerdo o tanque de combustível e autonomia, do lado de lá o odômetro e a temperatura do nível de arrefecimento. Nessa visualização a gente tem velocímetro do lado esquerdo, conta-giros do lado direito. A gente pode mexer aqui também para ver outras posições. Então ó, a gente tem aqui esse modo condução, que vai deixar as coisas jogadas aqui para o lado e dar um destaque maior aqui para os sistemas de assistência à condução, de manutenção de faixa, frenagem automática e tudo mais. Você também tem essa visão mínima que vai tirar o efeito tridimensional e deixar tudo em um único plano. Reparem, a visualização é a mesma que a gente tem naquele outro modo, só que aqui, olha, é tudo em 2D. E a gente também tem duas visualizações pessoais que a gente pode configurar ali na central multimídia. E eu pessoalmente gosto dessa aqui, olha, deixando o velocímetro, marcador de marcha e aqui do lado direito o consumo, né, os marcadores ali, o odômetro parcial. E apesar de todo esse design modernoso, diferentão, bem legal que a gente tem aqui no iCockpit 3D, quando a gente fala em funcionalidades, essa implantação aqui do iCockpit 3D é realmente muito simples. A gente tem basicamente um computador de bordo mais bonitinho. Muito parecido com o que a gente tem ali também no Aircross. A gente não tem as mesmas funcionalidades que a gente teria no T-Cross, por exemplo, que tem ali o painel um pouquinho mais completo, ou até mesmo no Renegade, que tem algumas visualizações a mais. Ou no Fastback, que também tem um painel mais simples, mas também com umas visualizações a mais. Enfim, essa é a pegada aqui do painel. Modernoso, bonito, com problemas de reflexo, funcionalidade simples, e não é muito diferente do que a gente tem aqui na central multimídia, viu? E essa central multimídia, ela até que não é tão grande de tela, mas como ela tem esse design ultra-wide, toda essa posição virada aqui para o lado do motorista, faz com que ela seja visualmente bem agradável. Só que de função realmente é muito simples. Então aqui você tem as funções do ar-condicionado, você tem as funções de música, tem espelhamento de celular via Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Tem também aqui o Mirror Screen, que você consegue espelhar a tela do celular, mas é exatamente o Android Auto e Apple CarPlay. E você tem algumas configurações muito básicas aqui do carro, né? Então você consegue mexer aqui nos sistemas de assistência à direção, de serviços conectados, coisas realmente muito simples. E apesar da gente ter essa tela página de aplicativos, você não consegue mexer em nenhum aplicativo aqui. Esses são apenas os sistemas padrões. Aqui na climatização, olha, só para vocês verem, você consegue aqui controlar o sistema de ar-condicionado através da tela, além de ter ali os atalhos também na parte de baixo do painel. E eu acho que a Peugeot conseguiu chegar em um meio termo bem bacana aqui entre ter controles físicos e digitais ao mesmo tempo. Para a galera que gosta de controle aqui na central multimídia, você tem um ar-condicionado, só que aqui embaixo você tem todos os controles de forma física aqui no centro do painel. Assim como o som, que você mede todo aqui pela central multimídia, mas você tem aqui a rodinha para selecionar o volume. E além disso, ele também tem alguns links aqui, né? Um atalho para a tela de ar-condicionado, um atalho para home e também um atalho aqui para a configuração do carro. É interessante, né? Eu acho que é um meio termo ok, eu estou feliz aqui com esse jeito. Tudo que é básico, né? Tem aqui no volante, tem aqui nas teclas, e qualquer coisa mais avançada aí você usa a interface de touchscreen que vai tirar sua atenção, mas realmente é só de vez em quando que você vai precisar de usar. E aqui sentado no banco de trás talvez esteja a maior diferença aqui se comparado ao Peugeot 208. A pegada é mais ou menos até assim. Até essa parte aqui, você tem um carro muito parecido com o hatch. Daqui em diante, cara, é um carro totalmente diferente. Tanto de visual quanto também de espaço, porque olha só o espaço que eu tenho aqui para minha perna. Eu tenho cerca de 4 ou 5 dedos entre o meu joelho e o banco da frente. Esse banco ainda tem esse desenho aqui para o lado de dentro, para dar ainda mais espaço. E o banco, mesmo na posição mais baixa, olha, eu ainda tenho um espaço bem razoável para o meu pé. O que é até surpreendente, já que a posição de dirigir desse carro é tão baixa. Os bancos, como eu tinha comentado com vocês, seguem a mesma padronagem lá da frente. De um vinil preto com alguns pedaços de tecidos e com essa costura verde aqui extremamente inspirada em... Ficou bonito, mas eu não sei de onde que a Peugeot pegou isso. O que é legal comentar aqui é que toda a iluminação interna do carro é em LED. Então mesmo aqui no banco traseiro, olha, eu tenho uma luzinha de LED aqui, também tenho as alças de teto. O teto também é todo em tecido preto para dar essa sensação de esportividade um pouco maior aqui
para o interior do Peugeot 2008 GT. Só que nem tudo são flores, né? Afinal de contas, aqui atrás a gente tem duas entradas USB, uma USB-A e uma USB-C, só que a gente não tem saída de ar-condicionado. E o próprio túnel central aqui também não é dos melhores. Então, se aqui a gente tem um carro muito melhor para levar 2 passageiros do que a gente tem lá no Peugeot 208, para o terceiro passageiro aqui a situação ainda não vai ser tão boa assim. E por conta desse visual um pouco mais achatado aqui do 2008, reparem, olha, o vidro também não abre até o final, então ele fica aqui com esse pedaço grande aqui para o lado de fora. Mas longe de passar aquela sensação de claustrofobia que tinha ali no HB20 de primeira geração, por exemplo, que afinal de contas a janela não é pequena, é só porque ela não abre toda mesmo. E o acabamento aqui na traseira é exatamente o mesmo que a gente tem lá na frente, então a gente também tem o tecido aqui no apoio de braço com a mesma costura verde, essa faixinha aqui em black piano, maçaneta colorida. Então dá para perceber que a Peugeot teve um cuidado adicional aqui quando o assunto é o acabamento do carro, mas esteticamente ainda é muito parecido com o que a gente encontra ali na versão hatch. E o espaço para a cabeça, apesar de ser um carro que tem teto panorâmico, também é bem ok. Então olha, sentado aqui numa posição bem correta, né, encostando aqui o encosto de cabeça, ainda tenho mais 5 dedos entre a minha cabeça e o teto. A solução que a Peugeot encontrou aqui de utilização de espaço no interior desse carro é realmente muito inteligente, porque a gente está falando de um carro que tem uma plataforma híbrida, né? Então que tem modelos elétricos e também modelos a combustão. A gente está falando de um carro um pouco mais achatado, então um carro baixo de teto e alto de assoalho. E ainda assim a gente tem um carro que tem um espaço muito bom aqui na traseira. E tudo isso ainda dando um apoio bem ok aqui para as minhas coxas, olha. Apesar do banco ser um pouquinho curto, repara, eu não fico com o joelho muito levantado. Achei uma solução bem interessante, assim como os encostos de cabeça que são todos em forma de vírgula. O do meio aqui é um design um pouquinho mais achatadinho, mas a gente tem os 3 encostos de cabeça, os 3 cintos de segurança de 3 pontos, que lembrando, são obrigatórios por lei. E lá atrás a gente também tem um porta-mala com um tamanho bem ok. E muitas vezes as fabricantes têm que fazer aquela escolha difícil entre deixar mais espaço pelo lado de dentro ou mais espaço no porta-mala. Mas a Peugeot chegou no meio termo bem legal, né? A gente tem um bom espaço lá atrás e a gente também tem um bom espaço aqui atrás, são uns 374 litros. Não é um dos maiores porta-malas da categoria, bem longe disso, mas é um porta-mala mais do que razoável. E olha, ao contrário do Peugeot 208 que tem aquele encosto inteiriço aqui na traseira, olha, aqui não. Bipartido, 2 de um lado e 1 do outro, tudo muito bem. A gente tem aqui na lateral também 2 nichos, onde a gente consegue colocar, por exemplo, um saco de pão integral, caso você queira. A gente tem um espaço bom aqui, ele não é um porta-mala muito fundo, mas ele é um porta-mala bem comprido, então você consegue colocar aqui uma mala deitada, sem problema nenhum. A gente tem uma tampeta aqui no material bem firme, com 2 fixações, então sem problema de tampeta batendo, qualquer coisa do tipo. A gente tem um step aqui também pelo lado de dentro, é um daqueles steps fininhos, mas eu acho que cumpre aqui o papel. E todo o acabamento aqui é bem legal, a gente tem aqui essa parte do fundo aqui em um tecido bem macio, a gente também tem aqui esse mesmo tecido sendo usado atrás dos bancos, e de resto, olha, tudo um plástico com um toque bem legal. Assim como um batente, que também é em plástico, e olha atenção nos detalhes, ele tem até aquela proteção aqui na lateral, para evitar de ficar alguma coisa enroscada, enfim, ficar com um acabamento mais bonitinho aqui, onde o porta-mala se fecha. A tampa também é 100% revestida em plástico, com puxador dos 2 lados, o que é muito prático. Está numa garagem apertada, você fecha do lado de cá, está numa garagem apertada do outro lado, você também fecha do outro. Só que uma coisa que eu não curti muito dessa tampa é que ela é uma tampa muito longa. Então na hora que você vai fechar, não adianta você fazer isso aqui. Viu? Ela é um pouquinho chata de fazer esse fechamento. Você não consegue fazer isso assim também. Ele muitas vezes não vai acabar fechando. Então, enfim, é um detalhe bobo, é um detalhe pequeno, mas você acaba precisando de mais espaço aqui para abrir essa tampa. E é um pouquinho mais chato para fechar, porque você vai ter que sujar a sua mão encostando aqui do lado de fora. Mas agora que vocês já conhecem todos os detalhes do Peugeot 2008, hora de voltar lá para o lugar do motorista que eu quero contar para vocês como que é a sensação de dirigir esse carro. Que eu vou te falar, é bem interessante. Bora então começar a nossa volta aqui com um Peugeot 2008 de nova geração, aqui nessa versão de topo. Interessante comentar aqui, né, já que a gente vai começar a manobrar, que esse carro aqui nessa versão de topo GT, ela tem câmera 360 graus. Só que essa câmera 360 graus, ela não é exatamente uma câmera 360 graus. Ela é uma câmera que filma na frente do carro e atrás, são 2 câmeras.
Geralmente a maior parte dos carros que tem câmera 360 também tem câmeras embaixo dos retrovisores, em algum lugar da lateral. Essa solução que a Peugeot fez aqui, ela é mais simples, né? Ela exige menos câmeras, né? Mais barata, inclusive. Mas ela tem uma solução muito legal que usa software para construir essa imagem 360 graus. Então ela pega o que a câmera da frente filmou enquanto o carro está mexendo e o que a câmera de trás filmou e que desenha como se fosse o chão, né? De onde você está passando. E na hora de manobrar, né? Que você realmente precisa ali da câmera ao vivo para você ver se você está chegando perto do carro, de alguma coisa na frente ou atrás, você tem a visão da própria câmera aqui que funciona muito bem. Então, acho que foi uma solução legal que a Peugeot conseguiu aqui de fazer uma câmera 360 de baixo custo e inclusive uma solução muito mais legal do que a gente tem lá no 208, que tem apenas uma câmera, a câmera traseira, e ele usa essa câmera traseira para reconstruir o chão, que já é uma solução inteligente, mas que não é tão legal quanto essa aqui. Acho que quem segue aqui no canal já deve ter visto a avaliação que a gente fez recentemente do Aircross, que é um SUV que tem exatamente esse mesmo conjunto mecânico, né? Motor 1.0 turbo, câmbio CVT, é feito nessa mesma plataforma CMP aqui do 2008. E naquele vídeo, vocês que assistiram devem ter lembrado que eu critiquei bastante o carro. Por ser um carro extremamente simples, por ter um comportamento de suspensão um pouco estranho, por ter um comportamento de direção um pouco estranho, e por se tratar de um carro tão parecido quanto o 2008 aqui no papel, você pode até esperar que aqui a gente vai ter os mesmos problemas que a gente encontra lá. Mas felizmente não é o caso. O 2008 ele é um carro muito gostoso de dirigir. E assim como aqui no interior, né, ele tem muito de 208, né, da versão hatch aqui dele, na direção também você tem muita coisa de 208. Começar óbvio aqui pelo iCockpit, mas toda a sensação aqui de direção, acelerador, freio, estabilidade, tudo é muito parecido aqui com o 208. O que, para falar a verdade, é um baita elogio, porque o 208 é um dos hatches compactos mais interessantes que a gente tem hoje no mercado. Vou começar falando aqui da suspensão. A gente teve sorte que a gente pegou aqui hoje uns trajetos que a gente conseguiu testar bem o carro em buraco, em valeta, em quebra-mola, fazendo curvas em mais altas velocidades. E eu acho que o 208 ele conseguiu passar muito bem em todas as situações. Não teve nenhum cenário onde a gente falou, putz, o carro poderia ser melhor aqui, ele deixou a desejar. Eu acho que, para falar a verdade, isso não aconteceu em momento algum. Começando ali em altas velocidades, né, fazendo uma curva ali um pouquinho mais apertada, uma alça de uma rodovia, uma estrada ali de serra, alguma coisa do tipo, o carro é super no chão, super colado, faz curva bem. Ele tem uma jogada um pouquinho maior ali lateral, então você sente aquela sensação de carro europeu mesmo, dos Peugeots antigos inclusive, daquele carro que joga um pouquinho pro lado, assenta e faz curva pra caramba. Indo para velocidades ali mais médias, né, na estrada, numa avenida e tudo mais, é um carro que passa uma sensação de segurança muito boa. E ele tem um curso de suspensão muito grande, então se você passar em algum buraco, alguma coisa do tipo, você praticamente não vai sentir. Ele em alguns momentos ele é um pouquinho flutuante, por conta dessa suspensão até um pouco mais macia de curso longo, mas isso não chegou a me incomodar. Para falar a verdade, eu achei ele um carro bem no chão. Não é aquela pegada de carro esportivo, muito longe disso, nem é a proposta dele, mas no geral um pacote bem interessante. E bom, se a suspensão se deu bem, a direção também é outro ponto que eu gostei bastante. Toda essa sensação de dirigir os carros da Peugeot, né, com esses volantinhos pequenos, achatados e tudo mais, é um pouco diferente do que a gente encontra na maioria dos carros aqui que a gente tem hoje no nosso mercado brasileiro. É uma característica bem Peugeot mesmo de fazer as coisas. E eu acho que eles conseguiram um ajuste de direção aqui muito bacana também. É um carro que você consegue sentir bem ali o solo, mas sem aquela transmissão exagerada, igual que a gente tinha, por exemplo, no carro da Ford antigamente. Ao mesmo tempo que a gente tem também uma direção que é bem direta, então você tem pneus altos aqui, mas ainda assim você tem uma direção que tem uma relação direta, então é um carro bem ágil, ele parece ser um carro leve e ágil. E o peso de direção é um pouquinho mais pesadinho. Para manobras ele fica mais leve, então não é um carro que vai chegar a ser cansativo ou qualquer coisa do tipo. Mas para aquelas pessoas que gostam daqueles carros com aquelas direções bem levinhas, não vai ser o caso aqui. Aqui a gente está falando de um carro que tem uma direção um pouquinho mais pesada, sem exageros, mas isso é legal, porque isso passa aqui um pouquinho mais de confiança, né? De um carro um pouco mais sólido, o que é muito bem-vindo e um carro que, lembrando aqui, apesar de não ser um esportivo, é um carro que tem um desempenho muito bom. Além da direção, os pedais aqui também, eles têm uma sensação ok. O freio ele é um freio um pouco borrachudo no início do curso do pedal.
Então quando você começa a frear, você tem a sensação que ele está demorando a reagir. Mas uma vez que ele começa a reagir, você percebe que ele é um carro com um freio muito bem dosado, você não vai ter nenhum problema. Um carro também que freia bastante, né? Afinal de contas a gente tem freio a disco nas 4 rodas que vão evitar de dar fading. Você tem aqui um pneu largo, 215, também vai aumentar a capacidade de frenagem. Enfim, um carro que freia super bem. E do acelerador, bom, a gente tem um acelerador que é até um pouquinho bravo, principalmente se comparado aos carros da Fiat que usam esse mesmo motor 1.0. Só que como aqui a gente tem essa transmissão CVT, cara, em diversas situações você vai ter aquela impressão que o carro é lento, que ele demora a responder, mas isso não é culpa de falta de potência, qualquer coisa do tipo. Isso é um comportamento do CVT. É aquele CVT que você pisa, ele demora a encher, demora a fazer as reduções. Em retomadas até que ele é um pouquinho mais rápido, mas arrancando ali numa saída de pedágio, para você entrar numa rodovia, para você sair de um sinal, alguma coisa do tipo, você vai pisar e você vai perceber como que o carro demora para ter aquela força ali, realmente embalar ali para começar a andar. E na hora que ele começa a andar, a gente tem um câmbio CVT aqui que prioriza baixas rotações, mas em alguns momentos ele vai jogar a rotação para cima mais do que seria necessário, jogando ali por volta de uns 2.200, 2.800 rotações. Isso quando você está numa estrada ali, numa subida, ou fazendo uma ultrapassagem, que o carro até teria força para fazer sem essa redução, mas como o câmbio CVT tem essa relação continuamente variável, ele faz isso simplesmente porque ele pode, parece. E a gente está falando de uma transmissão que também simula marchas. Então, em alguns cenários ali onde você vai fazer uma carga um pouco maior ali de acelerador, né? Você está pisando fundo e tudo mais, em carga plena, você não vai ter aquela sensação tão forte de enceradeira, né? Daquele carro que trava a rotação lá no pico, lá em 5.500, por exemplo, e vai ficar mantendo aquela rotação. Não, você vai ver que em alguns momentos ele vai simular as trocas de marcha. Com menos frequência do que a gente encontra em outros carros aqui com esse mesmo conjunto, como por exemplo os próprios carros da Fiat, o Pulse, por exemplo, é um carro que simula marcha com uma frequência um pouquinho maior, mas eu acho que aqui ele chega num nível legal para não incomodar aqui dentro, até porque ele é um carro que é muito bem isolado. Então você tem um bom isolamento acústico aqui de praticamente tudo. Você ouve muito pouco barulho externo, isso mostra uma qualidade de construção boa do carro, que é sempre algo positivo. Você não percebe muito barulho de vento, o que a princípio mostra uma boa aerodinâmica do carro. Claro que não é isso, é mais complexo, mas também é um bom indicador. E você não percebe muito barulho de rolagem mesmo, de pneu, de motor, qualquer coisa desse tipo. Esse motor 1.0 aqui, 3 cilindros, ele vibra bastante, principalmente em marcha lenta, principalmente quando você para o carro e não entra não é ativado o controle de neutro. Então ele fica engatado, dando aquela vibraçãozinha chata. E como aqui a gente não tem start-stop, isso infelizmente é bem frequente. Mas uma vez que você saiu desse momento ali de baixas rotações, ali até uns 1.400, 1.600 RPM, você pisou um pouquinho mais, o carro vai subir de rotação, se for necessário vai chegar até os 5.500, 5.800 aqui, e o barulho que vai entrar aqui dentro da cabine é muito bem isolado, até impressionante. Eu não esperava que a Peugeot ia fazer um serviço tão bom nesse sentido, porque lembrando, né, o Peugeot 2008 foi um carro simplificado aqui para o mercado sul-americano. A gente percebe isso nos pontos de acabamento que eu falei com vocês, mas também até alguns pontos de construção. Esse próprio motor aqui é um motor mais simples do que é usado na Europa. Bom, e outra coisa que é legal de comentar aqui é que essa versão GT, a topo de linha, ela tem um pacote de assistência de direção até bem completinho. Então é um carro que tem sistema de frenagem automática, manutenção de faixa, ponto cego, e todos esses sistemas são relativamente bem calibrados. Eu achei que o sistema de manutenção de faixa ele é um pouco exagerado em alguns momentos, principalmente aqui no Brasil, né, que muitas vezes você vai sim comer uma faixa para deixar um corredor para uma moto, por exemplo, ele vai gritar e ele vai gritar com força. A correção que ele faz no volante não é tão forte, mas ele vai ficar apitando ali no painel. Então, aqueles detalhes chatos, né, que a gente percebe, no geral, nesses sistemas de assistência de direção aqui no nosso país, que a gente tem um trânsito um pouquinho mais caótico do que esses sistemas estão acostumados a trabalhar. E falando um pouquinho de desempenho, né, vou pisar aqui fundo só para vocês perceberem, olha. Ele subiu de rotação aqui, 4.000 e poucas rotações. Ele tá simulando uma marcha. E olha como que o carro faz bastante curva. Você percebe que ele tem aqui uma jogada um pouquinho maior, né? Tem um balanço lateral um pouquinho maior. Mas é um carro que cola no chão e faz curva de verdade.
É claro que a sensação de força aqui, né, que você teria em um Renegade 1.3 turbo, em um Creta 1.6 turbo, ou algum desses outros carros que tem motores maiores, não acontece aqui. Mas como ele não entra muito barulho aqui pelo lado de dentro, cara, não parece que o carro está estagnado, não parece mesmo. E essa simulação de marcha que ele faz aqui também evita novamente aquele barulho de enceradeira, que também é um pouquinho incômodo para quem está dentro do carro. Mas no geral, um carro muito bom de dirigir, muito gostoso, muito legal. Mas como que ficou o consumo de combustível? Olha, a gente está com esse carro aqui há uma semana e a gente conseguiu testar ele em diversas situações diferentes. Sempre com gasolina, que foi o combustível que ele foi entregue pra gente. Quais foram os números que a gente atingiu? Para começar, em um trânsito urbano pesado, então pegando o trânsito em São Paulo, ar-condicionado, muitas ruas de bairro, é um carro que fez um consumo na faixa dos 6 a 6,5 km por litro. Consumo que, para falar a verdade, não é muito bom, mas nessas condições pesadas também não chega a ser ruim. Em situações ali um pouquinho mais moderadas, né, pegando um pouco de avenida, ruas de bairro, andando ali um pouquinho mais tranquilo, com menos trânsito, aí o carro já vai fazer um consumo ali na faixa dos 8,5 a 9 km por litro. Que, de novo, também não é um consumo tão bom assim, mas é aceitável aqui pelo que ele entrega. Só que a situação começa a mudar um pouco quando você vai para trânsitos mais leves. Então, quando você está falando de um trânsito leve mesmo, pegando muitas vias expressas, avenidas, pouco trânsito, andando no final de semana, é um carro que você pode esperar aqui um consumo na faixa dos 16 km por litro, o que é um consumo muito bom e, bom, em linha aqui com o que a gente encontra em outros 1.0 turbo, mas que, lembrando, esses são exatamente os motores mais econômicos que a gente tem hoje no Brasil. Acima disso, ainda andando na cidade, mas em vias expressas como Marginal Tietê, Marginal Pinheiros, naquela velocidade constante ali de 80 km por hora, pode esperar aqui algo na faixa dos 20 a 21 km por litro, lembrando, na gasolina. E na estrada o consumo também é ok. Então, em situações ali um pouco mais brandas, né, andando a 80, 100 km por hora, sem parar em pedágio, sem trânsito, sem muito sobe e desce, é um carro que vai fazer um consumo ali na faixa dos 18,5, 19 km por litro. E na hora que você sobe um pouquinho mais ali para velocidades nas faixas dos 120, 110, com ar-condicionado ligado, carro cheio, aquela situação um pouco mais realista de uma estrada, parando para pedágio, coisas do tipo, pode esperar um consumo aí na faixa dos 14 a 15 km por litro na gasolina. De novo, um consumo que não é um consumo espetacular, mas é um consumo que está em linha com os outros SUVs 1.0 turbo, que, lembrando, são carros bem econômicos, né? Esses tipos de motores 3 cilindros 1.0 turbo são bem econômicos. 7 dias de convivência se passaram desde o momento que a gente pegou aqui o Peugeot 2008. E durante esse período ficou muito claro para mim que esse carro tem 2 pontos positivos e 2 pontos negativos. E o primeiro ponto positivo desse carro é o design. Especialmente em uma categoria onde tudo é tão parecido. Ou a gente tem o SUV quadradinho, estilo T-Cross e Creta, ou a gente tem o SUV esticadinho, formato ali de um Nivus ou de um Fastback. O que a gente tem aqui no Peugeot 2008 é uma coisa diferente. A gente tem um SUV piruinha. Piruinha porque ele tem esse design um pouquinho mais esticado, mais baixinho. A própria posição de dirigir também é mais baixa. E a gente tem vários elementos de design bem diferentes, como a garra ali na frente, os faróis com projetor triplo, a lanterna traseira tridimensional, essas rodas com um design bem diferentão, todos esses vincos a laterais. Enfim, um carro que tem um design muito, mas muito diferente e também muito bonito. E o segundo ponto positivo aqui desse carro é o iCockpit. E cara, essa posição de dirigir do iCockpit é muito legal. Você se senta numa posição bem baixa, com o volante bem próximo, um volante pequeno, bem na mão, que você consegue ter respostas rápidas. Você tem um banco que te abraça muito bem, você vê o painel ali de uma forma super clara, então é difícil de você perder a atenção. Então é um carro que tem todo um design ali, um cockpit focado para o motorista, o que é muito, mas muito legal. Só que por outro lado, do mesmo jeito que esse carro tem esses 2 pontos positivos, ele também tem 2 pontos negativos, sendo que o primeiro deles é o design. E cara, é um carro com design bem esquisitão. Não é à toa que as peruas saíram do mercado, porque afinal de contas ninguém comprava mais elas. Então por que você vai fazer um SUV que parece uma perua? Olha essas rodas desse carro, parece uma aranha. E à frente, aquelas garras de leão, que coisa mais baranga, esquisita. Não é um carro que tem um design muito atraente. Do mesmo jeito que ele tem o segundo ponto negativo dele, que é o iCockpit.
cara, é muito ruim. Você fica ali com um volante batendo na sua perna. Se você levanta um pouquinho mais o volante para não bater na perna, você tampa o painel. A visualização é difícil, a posição é muito baixa, sua visibilidade não é legal. Enfim, um carro que tem uma posição de dirigir muito estranha e que sem o ajuste de altura do cinto de segurança, você vai ficar constantemente com o cinto roçando ali no seu pescoço. Então realmente não tem jeito. Você pode até pensar que eu estou ficando maluco com esses pontos positivos e negativos. Mas essa interpretação que eu fiz aqui é exatamente a interpretação que faria uma pessoa que vai olhar um carro desse aqui para colocar na sua garagem. Ou você vai olhar para esses dois pontos, design e iCockpit, e achar que são muito legais, ou você vai olhar para esses dois pontos, design e iCockpit, e achar simplesmente terrível. Porque a verdade é que todo o resto do carro é tudo dentro do esperado. Espaço interno é dentro do esperado. Porta-mala é dentro do esperado. O desempenho é dentro do esperado. O acabamento é dentro do esperado. Tudo desse carro é dentro do esperado. Talvez o único ponto que ele tem um destaque um pouquinho maior é a suspensão, mas dentro de uma categoria onde todos os seus concorrentes também se destacam por uma boa suspensão. E no final das contas, voltando ao ponto que eu tinha falado lá no início do vídeo, foi acertada a decisão da Peugeot de trazer esse carro para o Brasil? Ele vai ser um sucesso aqui? E será que eles perderam o timing? E olha, perdeu o timing? Eu acho que não. Eu acho que ele ainda chega em um bom momento, em uma categoria aquecida como nunca, em um mercado aquecido como nunca, e tem muito espaço para crescer aqui dentro do Brasil. Talvez um pouco atrasado? Sim, a última geração não precisava ter ficado tanto tempo ali ainda no mercado. Mas é um carro, sem dúvida alguma, muito interessante, bem diferente, e vamos ser sinceros, não existe nada mais francês do que um carro Peugeot fabricado na Argentina. É um carro bem interessante e que a sua decisão se você vai ou não gostar dele depende exatamente dos dois pontos que eu comentei, do design e do iCockpit, porque esses dois pontos são os pontos decisivos. Aquele problema de confiabilidade que a gente tinha anteriormente, cara, isso não existe mais com esse motor da Fiat. Suspensão, que era problemático nos primeiros 206, há 2 décadas atrás, não é mais um problema hoje. Enfim, é um carro bem divertido, bem interessante, que eu tenho certeza que vai achar ali a sua legião de fãs. Tanto é que ele tem vendido muito mais do que a primeira geração vendia, até pouco tempo atrás. Espero que vocês tenham gostado aqui dessa nossa avaliação do Peugeot 2008 GT. Se você gostou do vídeo, não deixe de deixar sua curtida, não deixe de seguir o canal e também não deixe de assistir os outros vídeos que a gente tem aqui no Drive-On. Dentro dessa categoria dos SUVs compactos, a gente avaliou praticamente todos os carros aqui do Brasil. Então, entra lá no nosso canal, faz a busca e assista os outros vídeos aí, caso você queira conhecer outros carros. E nas quartas-feiras, também não deixe de ligar lá no Carros pelo Mundo, nosso canal de vídeos internacionais, onde eu e o Hudson gravamos carros por vários continentes pelo globo. Um abraço a todos e até a próxima. E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de se inscrever no canal clicando no ícone preto e também não deixe de conhecer o nosso canal de vídeos internacionais clicando no ícone branco.